sim. Continua conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A ressurreição de Cristo é real. Diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis à convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto que primeiramente vos transmiti o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Diga comigo, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu mais uma vez a mais de 500 irmãos, no qual a maioria deles ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Depois apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Na tua Bíblia talvez esteja um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos. Todavia eu não sou, mas a graça de Deus é que vive em mim. Versículo 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Todavia é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram ou morreram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe, ou se está somente esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Versículo 22. Porquanto assim como em Adão todos morreram, diga, todos morreram, e em Cristo todos serão ressuscitados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois os que por sua propriedade na sua vinda, então verá o fim, o qual ele há de entregar ao reino de Deus e o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Agora pula para o versículo 33, irmãos. Diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho que na sua versão está: não vos enganeis, que as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34: como justificados sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Agora para frente, versículo 51. Eis que vos declaro e vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Porque convém que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes no Senhor de que o vosso trabalho jamais será improdutivo. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero falar nessa noite sobre a suprema importância da ressurreição. Quem aqui acredita que Jesus ressuscitou, diga amém. Amém. Se Cristo ressuscitou, logo nós também um dia vamos ressuscitar. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, no capítulo 15, nós estamos aqui diante do maior tratado acerca de ressurreição da Bíblia Sagrada. Se quisermos saber sobre ressurreição, temos que olhar e ler o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, porque aqui tudo que é preciso saber está escrito aqui dentro desse texto bíblico. É conhecido, irmãos, esse capítulo aqui como o capítulo áureo, como o sublime capítulo da ressurreição, porque não fala apenas da ressurreição de Cristo, mas também fala da ressurreição de todos aqueles que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós temos aqui então, irmãos, Paulo refutando uma ideia grega, porque os gregos eles não acreditavam na ressurreição. Os crentes que haviam aceitado Jesus na igreja de Corinto, eles acreditavam que o corpo era mau. Sendo assim, Cristo então não poderia ter ressuscitado, nem tão menos as pessoas, os seus seguidores, porque eles acreditavam que de maneira nenhuma o corpo voltaria a viver. Sendo assim, então, os crentes gregos que estavam na igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição. Nem um grupo religioso chamado Saduceus, além de não acreditar em anjos, não acreditavam também na ressurreição. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai corrigindo a igreja em vários aspectos, vários problemas que a igreja tinha. E um dos problemas da igreja, irmãos, é que eles acreditavam em Cristo só nesta vida. Eles achavam que serviam a Cristo por um tempo, mas depois da morte tudo acabava e não tinha mais nada. Ou seja, morreu, acabou. E Paulo vai corrigir esse problema. Paulo vai dizer no versículo 6 do capítulo 15 que se nós esperar Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então ele começa aqui, irmãos, um dos capítulos maiores da primeira carta aos Coríntios. São 58 versículos, refutando, trazendo e mostrando que Cristo ressuscitou. E agora eu quero trazer aqui para você o porquê que Cristo ressuscitou. Porque nesse capítulo nós vamos entender, e a Bíblia vai nos provar que Cristo ressuscitou, porque a Bíblia está dizendo que Ele ressuscitou. No versículo 3 está dizendo assim, que as Escrituras afirmam que Ele ressuscitou. Por que as Escrituras afirmam que Jesus ressuscitou? Porque o próprio Abraão, o pai da fé, representando os patriarcas, ele tinha fé de que a ressurreição era uma verdade. Tanto é que ele vai levar o seu filho no monte, e vai crer que Deus poderia permitir a morte do filho, e Deus poderia trazer das cinzas e ressuscitar. Você vai observar também que além dos patriarcas, também os profetas acreditavam na ressurreição, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, que chega a profetizar também para um vale de ossos secos, numa visão. Deus está mostrando também, irmãos, que Ele pode trazer a vida novamente. Você vai observar sobre ressurreição o próprio Daniel, lá no capítulo 12, falando sobre a primeira e a segunda ressurreição, porque ele está falando que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte e vergonha eterna. Sendo assim, nós cremos então que a Bíblia fala sobre ressurreição. Por quê? Porque Cristo, Ele morreu, foi crucificado, sepultado, eu sinto a graça dele aqui, ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, diz a Bíblia que Ele vai aparecer para muitas pessoas, um total de 517 pessoas. Ou seja, 517 pessoas que Cristo vai aparecer. A primeira pessoa foi Maria Madalena. Depois de Maria Madalena, a Pedro e João. Depois de Pedro e João, a Bíblia diz que Ele vai se apresentar a todos os demais apóstolos. Estando eles dentro de uma casa com medo, fechado no cenáculo, Ele chega no meio deles e diz: paz seja convosco. E eles percebem que Cristo está vivo. A Bíblia vai dizer para nós, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer que ele apareceu aqui para mais de 500 irmãos. Contando com esses 500, a Bíblia diz que vai aparecer para Tiago também.
E Paulo vai refutar aqui, vai trazer no versículo 7, dizendo que apareceu para ele no caminho de Damasco, quando lá estávamos, pronto para perseguir a igreja de Deus, Jesus vivo, mais brilhante do que a luz do sol, aparece no meio do caminho de Damasco e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a glória de Deus foi tão grande que a Bíblia diz que Saulo caiu por terra e ficou 3 dias cego, porque viu a glória de Deus. Dá um pouco mais de microfone para mim, por gentileza. Aí nós percebemos, gente, que é uma grande verdade que Cristo ressuscitou, porque a Bíblia está falando que as Escrituras afirmam que Cristo ressuscitou, os apóstolos afirmaram que Cristo ressuscitou, Paulo está dizendo que Cristo ressuscitou. E nós vamos olhando dentro da Bíblia ainda, João estando na ilha de Patmos, 90 anos depois de Cristo, ou seja, 90 anos, irmãos, que tinham se passado já da morte de Jesus. João estava naquela ilha triste, desanimado. A Bíblia vai falar para nós em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12, que quando ele estava livre, ele foi arrebatado em arrebatamento de sentidos. O que é um arrebatamento de sentido? Onde você sente tanto a glória de Deus, e Deus quer se revelar tanto para você, que você não consegue ver em carne, você tem que ver em visão. Tem 3 manifestações de arrebatamento de sentido na Bíblia. Para Daniel, que viu a glória de Deus e as suas pernas amoleceram e ele não conseguiu ficar de pé diante da glória de Deus. Para João na ilha de Patmos e para Ezequiel, que viu a glória do Senhor. Ou seja, porque quando a glória vem, o homem não consegue verdadeiramente resistir. Então nós observamos aqui que, estando João na ilha de Patmos, de repente ele vai virar para ver quem era, ele ouve uma voz. E quando ele ouve essa voz, irmãos, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai enxergar alguém semelhante ao Filho do Homem, ou seja, o ser humano, que os seus cabelos eram brancos como a lã, que a Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a neve, que também a Bíblia vai dizer que os seus olhos eram como chamas de fogo, que havia um cinturão de ouro no seu peito, que a Bíblia diz que saía uma espada aguda da sua boca, e na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e a sua voz era como a voz de muitas águas, a qual disse para João, ele disse assim: estive morto, mas estou vivo para todo sempre, sou o primeiro e sou o último, sou o alfa e o ômega, e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Ou seja, isso demonstra para nós que Cristo ressuscitou e está vivo, e hoje está aqui em nosso meio, porque é uma promessa dele, dizendo-nos que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Cristo se faz presente. Quem quer isso, diga amém. Amém. Só que em Mateus capítulo 28, versículo 13, você vai encontrar na tua Bíblia o momento que eles tentam provar de todas as maneiras que Cristo não ressuscitou. O Sinédrio vai dizer assim: fale para os guardas romanos selarem a porta do túmulo com cordas e guardarem durante a noite inteira, para que os discípulos não roubem o corpo, porque senão eles vão roubar o corpo e vão sair por aí dizendo que Cristo ressuscitou, haja visto que ele tinha falado que ia ressuscitar no 3º dia. Então aqui nós observamos que eles vão tentar de toda maneira tentar provar que Cristo não vai ressuscitar. Só que Jesus vai para o túmulo que nem era dele, de José de Arimateia, vai ficar lá desde sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Ele vai permanecer durante o sábado inteiro. E a maioria acredita que Jesus ressuscitou por volta do sábado, 6 horas da tarde. Por que 6 horas da tarde? Porque era o início do domingo para os judeus, ou seja, estava finalizando o sábado, porque o sábado começava em 6 horas de um dia e começava no outro. Ou seja, eles acreditam aqui, irmãos, que Cristo está ressuscitando. Nós cremos também que Cristo ressuscitou. E diz a Bíblia Sagrada que a partir desse momento que Cristo vai ressuscitar, alguém pode pensar assim: mas pastor, a Bíblia diz que o túmulo a pedra foi removida, ou seja, foi tirado aquele lacre que estava ali, e a Bíblia diz que foi um anjo que removeu a pedra. E por que o anjo remove a pedra, sendo que Jesus tem um corpo que é capaz de atravessar paredes? O anjo removeu a pedra para que as mulheres, como Maria e outras pessoas, viessem testificar que verdadeiramente ele ressuscitou. Porque quando ela entra lá dentro, irmãos, há um anjo na cabeceira daquele túmulo e outro aos pés, e um deles diz assim: porque procura aquele que vive entre os mortos. Por quê? Porque ele já ressuscitou.
E Maria entende que aquele que falava com ela era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: indo dizer aos discípulos e a Pedro que eu espero eles na Galileia. A partir daí então Cristo vai andar 40 dias com infalíveis provas de ressurreição por esta terra, vivo, mas operando maravilhas e milagres. E Cristo hoje, da mesma maneira, esta promessa que é verdadeira, a ponto que muitos tentaram apagar e manchar a ressurreição de Jesus, dizendo que Cristo não ressuscitou. Mas um homem chamado Agostinho de Hipona, no século IV, ele disse assim: eles tentaram inventar uma história, dizendo que Cristo não ressuscitou, dizendo que à noite os discípulos vieram roubar. Só que Agostinho de Hipona disse assim: como que aqueles discípulos acordados, ou melhor, como que os guardas acordados iam deixar o corpo ser roubado? E outra coisa também aqui, como que se eles estavam dormindo, eles iam ver os discípulos roubar o corpo? Entendeu? Então não tinha lógica nenhuma. Cristo ressuscitou. E a maior prova de que Cristo ressuscitou é porque você está aqui nessa noite sentindo a graça dele. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós no versículo 10, irmãos. A ressurreição de Jesus hoje, ela é notória no nosso meio. Por quê? Versículo 10 vai dizer aqui que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, a pregação da palavra hoje, nesse domingo de Páscoa da Igreja Avivamento Pleno, não teria motivo algum para estar pregando aqui se Cristo não tivesse ressuscitado. As escolas bíblicas que nós já participamos desde que aceitamos a fé, se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria lógica nenhuma. As Bíblias que são escritas, Bíblia de estudo, tem Bíblia de estudo para mulher, Bíblia de estudo para jovem, Bíblia de estudo para criança, elas não teriam fundamento nenhum se Cristo não tivesse ressuscitado. O Ministério Avivamento Pleno, a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, ou seja, Deus e Amor, talvez não existiria também, mas não tinha fundamento de existir se Cristo não tivesse verdadeiramente ressuscitado. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma que Cristo ressuscitou e a nossa pregação não é vã. Por que não é vã a minha pregação? Porque eu acredito que desde que comecei a pregar, eu estou falando de mim, mas isso eu digo de você e eu digo da igreja também. Desde que começamos a pregar, vidas foram transformadas, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Quantos marginais foram transformados através da pregação? Quantos homens, irmãos, que eram homens considerados terríveis para a sociedade, foram transformados através da pregação? Quantas igrejas foram formadas através da pregação? A Igreja Avivamento Pleno está aqui hoje porque um dia você ouviu uma pregação. Você hoje conhece o plano de Deus porque um dia você ouviu uma pregação. Então eu posso dizer para você, vale a pena continuar acreditando na palavra de Deus. Por quê? Porque as Escrituras afirmam que Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele não tivesse ressuscitado, não tinha por que estar aqui. Mas hoje Ele tem o motivo de estar aqui, porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele ressuscitou e a presença dele está nesse lugar. Versículo 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil também, improdutiva a nossa fé. Mas é pela fé que nós agradamos a Deus. É pela fé que você é cheio do Espírito Santo. É pela fé que aquelas portas foram abertas. É pela fé que fez com que você saísse da sua casa, sentasse nesse banco e estivesse ouvindo esta palavra. É pela fé que até agora você não desistiu, porque muitas vezes você já teve vontade de desistir. É pela fé que até agora você está de pé, porque muitas vezes o diabo queria que você fosse cair. É pela fé que nós vamos continuar vencendo e vamos chegar até o final, por mais que o inimigo diz assim: eu vou derrubar, ele não vai conseguir, ela não vai chegar até o fim. É a fé que nos sustenta e a fé que nos coloca de pé. É a fé que faz sentir essa graça e essa presença. Por quê? Porque é pela fé que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. É pela fé que nós falamos em novas línguas. É pela fé que você recebe os dons espirituais da sua vida. É pela fé que paralíticos levantaram, surdos ouviram, cegos foram curados. É por esta fé, a fé que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não estamos vendo Jesus agora, mas pela fé queremos que Ele está aqui. Nós não estamos vendo, irmãos, talvez anjos aqui, mas a Bíblia nos afirma, Salmo 37,
Verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. É pela fé que você crê que nessa noite você pode receber o milagre de Deus nesse lugar. E é pela fé que você crê, irmãos, que nessa noite Deus pode fazer algo grande na sua vida nesse lugar aqui. Versículo 15. A Bíblia diz assim: se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou, tão logo seremos considerados falsas testemunhas. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós que aqui estamos seríamos apenas mentirosos, seríamos enganadores e também seríamos enganados, estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas eu afirmo para você que você não perdeu tempo. Você está aqui adorando um Deus que é vivo, eterno, poderoso, grande. E nós não somos falsas testemunhas. Por quê? Porque esses homens aqui foram mais de 517 pessoas. Quantas pessoas? Eu pergunto para você, tem como 517 pessoas contar a mesma coisa e se combinarem em tempos diferentes para mentir? Não. Por isso permanece sendo verdade. Ontem eu fiz um passeio ali pelo shopping na cidade, e ali tem está tendo ali, irmãos, uma exposição do Santo Sudário. Não sei se vocês viram, alguém viu? Sudário, a palavra sudário na língua grega significa lenço ou lençol. E ali eu estava lendo algumas coisas. A ciência provou que aquele homem que estava vestido naquele sudário, ele morreu e ressuscitou. Aí eu olhei tudo aquilo e vi a última placa: a ciência prova que esse homem morreu e ressuscitou. Mas eu não precisava ir lá para ver isso, porque pela fé eu entendo que ele está vivo e ressuscitou. Porque a Bíblia já me diz há muito tempo que ele está vivo e ressuscitou. Você não precisa de uma prova palpável, você só precisa da presença do Espírito na sua vida para saber que ele está vivo. E nós não somos falsas testemunhas, porque o Espírito da verdade habita em nós. Por quê? Porque eu, William, jamais poderia pregar para uma pessoa se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida e fazer algo acontecer. Você da mesma forma. Sabe por que tem muitas pessoas que se convertem através das nossas vidas? Porque não é a nossa sabedoria, porque não é o nosso intelecto, é o Espírito Santo que faz essa obra. Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador, ele disse assim que é mais fácil transformar um leão em vegetariano do que uma pessoa se converter sem a transformação pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nós estamos pregando, ele está na sua vida. É ele que te usa. Quando você vai cantar e eu sinto a graça dele aqui, é ele que te usa. Irmãos, quando você está evangelizando e falando com alguém e você se sente tão pequeno, diz assim: mas eu não sou pregador. Mas é lá que Deus te usa, da tua forma, do teu jeito. Deus está te usando, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo habita em você. Aleluia! Eu sinto a graça dele aqui nesta noite. Tremendo. Aleluia. O porquê nós devemos acreditar que Cristo ressuscitou, irmãos? Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, ainda continuamos vivendo em pecado. Significa que se Cristo não ressuscitou, nós não fomos perdoados. Significa que nós não temos nome escrito no livro da vida se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que nós fizemos de errado ainda está latente e patente aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz para nós, Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 7: agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos pessoas transformadas, irmãos, porque Cristo ressuscitou. Olha que a ressurreição é algo tão importante e tão sublime, porque se Jesus tivesse apenas morrido no Calvário e tivesse apenas estendido seus braços e morrido e não ressuscitado, de nada teria válido. Só que Cristo, ele morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Está vivo. Mais do que isso, está vivo e vem buscar uma igreja santa. Porque se nós estivéssemos em nossos pecados, se nós não tivéssemos sido perdoados, automaticamente nós estaríamos dando legalidade para o diabo na nossa vida. Ou seja, nós seríamos fantoches do diabo. Mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo essa palavra de amor?
Versículo aqui do número 18 diz assim: sendo assim também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Significa que o próprio Paulo, Pedro, Tiago, João Batista, os pais da igreja, aquelas pessoas que você conheceu que tinham uma fé tremenda, então logo essas pessoas não teriam salvação, mas Cristo ressuscitou, e por isso nós temos esta esperança. Esse homem que eu citei para vocês, Charles Spurgeon, pregador do século XVIII, eu falei para minha esposa que quando eu morrer, eu quero que faça a mesma coisa que fizeram com ele. O que ele fez? Ele pegou e mandou escrever, quando fosse enterrar ele, na lápide do túmulo dele lá na Inglaterra, escrito assim: Tito 2:18, aqui jaz Charles Haddon Spurgeon, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele tinha? A esperança de que um dia o corpo dele seria transformado e ressuscitado. E qual é a nossa esperança? Eu digo para você, igreja, adianta você enfrentar tentação, sofrer perseguição, ter que renunciar a muitas coisas. Adianta tudo isso se você não crê que um dia você será ressuscitado no arrebatamento? Ou seja, se Cristo vier antes, você será transformado? Por isso que nós devemos continuar crendo, irmãos, que nós um dia também seremos ressuscitados. E quando eu falo ressuscitados, 1 Coríntios 15:51, a Bíblia diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos, ou alguns vão ser transformados, num abrir e fechar de olhos, porque vai ser rápido. Ou seja, o corpo que é doente vai ficar curado na hora. Aquele que não tem uma perna vai voltar a ter uma perna. Aquele que não tem um braço vai voltar a ter um braço. Aquele que tem problema nas suas veias, ou seja, no seu corpo, vai ter um corpo glorioso para a glória de Deus. Por quê? Porque aquele que do pó ele faz no homem, mas ele vai fazer algo perfeito para a glória de Deus. Cristo em breve vem para buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Versículo 19: se Cristo não ressuscitou, ora, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós seríamos o povo mais débil, o povo mais ignorante da terra. Só que Cristo ressuscitou. Então você é o povo mais rico da terra. Por quê? Porque aquilo que os teus olhos nunca viram, você nunca assistiu um filme de Hollywood, aquilo que os teus ouvidos nunca viram, é o que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos: não se preocupem, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pastor, não esqueça, eu pago aluguel, mas lá em cima você não vai pagar aluguel, porque você vai estar na casa do Pai. Lá em cima você vai andar com Deus em ruas de ouro. Lá em cima você vai ver um rio de cristal. Lá em cima você vai ver a glória de Deus na sua vida. Lá em cima você será uma pessoa totalmente rica, abastada. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as coisas. Ou seja, nós não somos o povo mais miserável, pelo contrário, nós há uma mansão te esperando, há uma glória te esperando, a presença de Deus nos esperando nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Agora aqui a ressurreição cerca do futuro, versículo 22, o texto diz assim: porque assim como Adão, em todas as pessoas morrem, e em Cristo todos serão vivificados. A morte é uma lei que está lá em Hebreus 9:27. Está ordenado, queira ou não queira, não adianta chorar. Pode até ressuscitar como Lázaro, o filho da viúva de Naim, ou seja, mas vai voltar a morrer de novo. Só que a Bíblia está declarando para nós, irmãos, que no dia que Jesus voltar, todas as pessoas que morreram em Cristo vão ser ressuscitadas. Deixa eu falar algo para você.
todas as pessoas que morreram em Cristo, todos os santos do Antigo Testamento, que foram justificados, porque Cristo levou cativo o cativeiro, Efésios 4:8, e lá está sentado Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia diz que naquele dia nós veremos. Significa que todas essas pessoas, eles vão ter a graça de Deus de ver Cristo todos juntos. Ou seja, um não vai ver na frente do outro, porque todos esses crentes em Cristo estarão ressuscitados todos no mesmo instante, o dia que Jesus voltar. Por exemplo, Paulo de Tarso morreu cerca do ano 64, 65 depois de Cristo, mais ou menos nessa época. Significa que ele que morreu naquela época, e João que vai morrer aí quase que 100 anos depois de Cristo, e quem morreu semana passada aí em Cristo, vai ressuscitar todos no mesmo tempo, e vão ver aquele que é todo poderoso, e vão ver aquele que é glorioso. E você pergunta para mim, pastor, mas aquele que era mau, incrédulo, ateu, aquele que era abominável aos olhos de Deus, esse vai aguardar a segunda ressurreição, juízo final, aonde a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, que estava grandes e pequenos diante dele, que vai ter que comparecer, e os livros serão abertos, e aquele que não tinha o seu nome lá será lançado no lago de fogo. Só que a igreja não passará por lá, nós não passaremos por lá, porque nós seremos transformados e estaremos no tribunal de Cristo. Para quê? Para receber a recompensa, porque 1 Coríntios 15:58 finaliza esse capítulo: serem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, haverá uma recompensa. Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, estou terminando aqui na terra, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada a mim, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Isso é real e verdadeiro, igreja, e nós seremos transformados. Se você ler o capítulo 15, no versículo 36, Paulo fala da semente. No capítulo 15, versículo 36, Paulo fala da semente. No capítulo 15, versículo 39, Paulo fala da carne, que existe carne de peixe, carne de animal, existem carnes de vários tipos. Ele fala da semente, que existe semente de vários tipos. E ele fala aqui das estrelas, que existem estrelas umas diferentes da outra. E por que Paulo usa aqui as estrelas, a carne e a semente? Para falar do corpo. Porque talvez os gregos naquele momento, os que faziam parte da igreja de Corinto, não estavam entendendo nada que Paulo estava falando. Porque eles pensavam assim: mas como que a pessoa vai morrer e ressuscitar? E Paulo está dizendo que essas pessoas teriam um corpo transformado. E Paulo começa a explicar para eles: assim como uma semente, se ela não morrer, ela não pode nascer. Assim como existe carne de vários tipos de animais, como do peixe, como do animal e assim por diante, assim também existem vários tipos de corpos. Ele começa a falar assim: porque uma é a glória das estrelas, outra é a glória do sol e outra é a glória da lua. Ele está dizendo aqui, irmãos, que a glória do corpo humano é de um jeito, mas a glória desse corpo transformado é de outra maneira. E você vai receber esse corpo um dia. Pastor, como que será esse corpo? Esse corpo atravessa a parede. Esse corpo não está limitado, irmãos, a hoje como que você vê aqui, que você precisa andar e se locomover vagarosamente, porque você está sujeito às leis da física. Mas você vai andar como um anjo, não abrindo e fechar de olhos. Você estará com Cristo. Você será assim. Esse corpo aqui, a Bíblia diz que nós seremos como anjos que não terão relação. Ou seja, lá, não adianta você dizer assim: porque lá vou constituir família. Não, lá você e a tua esposa, o esposo e a esposa vão ter o amor ágape. Como assim? Não é o amor eros, o amor sexual um pelo outro, é o amor puro, o amor de Deus. O amor que Deus sente por você é o amor que você vai sentir pelas pessoas que estão lá, porque todos serão como anjos e estarão puros na presença do Senhor. Esse dia está muito próximo de chegar. Eu sinto isso, mas eu estou falando aqui. Em breve Jesus Cristo vai voltar. Então, se nós cremos nisso, e essa é a nossa esperança, versículo 58 diz assim: sejam firmes, sejam constantes, porque o trabalho não é vão. Porque muitos estavam desistindo. Porque é fácil, irmãos, você crer em Cristo apenas nas coisas naturais. Mas quando começa a falar de ressurreição de mortos, quando começa a falar de paralíticos levantarem, parece que a nossa fé dá uma balançada. E você começa a se perguntar: mas será? É o que Paulo está fazendo aqui, mas porque muitos estavam se desviando, porque eles não conseguiam entender.
mas nós vivemos e cremos em Cristo pela fé. Tem coisas que aqui na terra você nunca vai entender e conseguir raciocinar, porque o nosso pensamento, irmãos, é muito pequenininho diante de Deus. Então pela fé nós só temos que crer, acreditar, porque tem muitas coisas que vão fazer você desacreditar de que Cristo vai voltar e de que Jesus está vivo. Eu vou repetir. Paulo vai colocar aqui, irmãos, algumas coisas que estavam fazendo que os crentes desistissem, e da mesma forma acontece hoje, para parar, para desanimar, para não crer que Cristo está vivo e para não crer que Cristo vai voltar. Versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque tinha alguém que chegava para eles e viu: você está acreditando mesmo que esse pregador está falando aí? Esse negócio de Cristo ressuscitar? Para com isso, cara, vamos curtir a vida, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar. E Paulo diz assim: não vos enganeis, porque o diabo tem usado muita gente, irmãos, para tirar você da presença do Senhor. O inimigo tem usado muita gente para tentar nos tirar a convicção. O inimigo tem usado muitas coisas hoje através da mídia para tentar dizer que Jesus não ressuscitou, mas Jesus está vivo e Ele está vivo no nosso coração, porque sentimos a sua glória e a sua presença. Versículo 34 diz assim: como justificados sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais. Sabe por quê? Sabe o que eles estavam pensando? Quem está comigo, diga amém. Amém. Eles estavam pensando assim: bom, já que Cristo, que é o negócio é só aceitar Cristo nessa vida e não tem vida eterna. Alguns crentes de Corinto, mas não todos, eles pensavam assim: então vamos cair na gandaia, vamos pecar, vamos fazer tudo que temos direito. Só que Paulo diz no versículo 34: não pequeis mais. Porque Paulo diz assim: porque alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. E ele diz assim: declaro isso para vossa vergonha. Porque no meio da igreja, olha o que eu estou falando, eu não estou julgando ninguém, mas no meio de uma igreja tem gente que conhece a Deus e tem gente que não conhece. Tem gente que tem fé, tem gente que não tem fé. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Tem gente que tem azeite, tem gente que não tem azeite. Tem gente que está preparado, tem gente que está despreparado. Tem gente que está quente, tem gente que está frio. Tem outro que está morno. Ou seja, dentro de uma mesma igreja. Por isso Cristo está dizendo: quando Ele vier, um vai ficar, outro vai subir. Só quem vai subir diga glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Cristo vai voltar. Glória a Deus. Se Cristo vai voltar, a verdade é maior do que a mentira. Porque a mentira anda por aí, enganando muitos. Mas Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vai voltar, a vida é maior do que a morte. Por isso que velório de crente não é uma desgraça. Pelo contrário, velório de crentes verdadeiro é cheio da graça. Glória a Deus. Porque aquele que não tem esperança da ressurreição, ele diz assim: nunca mais. Ele olha aquele corpo ali, abraça, beija, e quando vai colocar dentro do túmulo, faz um desespero total. Meu Deus, nunca mais. Mas quem tem fé em Deus e crê no que este livro diz, ele sabe que aquele corpo está entrando ali, mas um dia nós nos veremos. Aleluia. Um dia estaremos juntos. Isso dá graça a Deus. Por isso vale a pena nós ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque a vida é maior do que a morte. Porque a morte é o inimigo mais terrível, diz a Bíblia Sagrada. E Cristo aniquilou a morte. E todo aquele que nele crê, um dia vai ressurgir junto com Ele. E nós temos essa esperança, igreja. A morte não é a última palavra na nossa vida. A última palavra vem de Deus. Bem-aventurado os que morrem no Senhor e que fazem parte da primeira ressurreição, porque já descansam das suas obras e hoje nos estão lá aguardando. E nós estamos aguardando aqui vivos.
Estamos firmes na presença do Senhor, porque um dia Cristo vai voltar. Aleluia. Como eu disse para você, irmãos, você sabia que um dos lugares mais visitados, 2 lugares mais visitados, lugares chamados cristãos no mundo, um é esse túmulo do pregador que eu falei para você, na Inglaterra. Outro, claro, é o túmulo de Jesus. E o túmulo de Jesus você sabe muito bem a diferença que tem do túmulo de Maomé, de Siddhartha Gautama, que é o primeiro Buda. Ou seja, esse túmulo, irmãos, pregadores amigos meus que já foram para Jerusalém, falaram que a hora que você pisa na entrada daquele túmulo, você sente uma glória que parece que você vai explodir. Por quê? Porque o Espírito testifica: Ele está vivo, já ressuscitou. E a Bíblia diz para mim, em Mateus 18:20, aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Quem crê nisso, irmãos? Eu quero orar por você nesta noite. Sai do seu lugar e vem até aqui. Eu quero fazer uma oração por você, pela tua casa, pela tua família. Eu prometi para Deus ser breve nesta noite, falar aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, e nada além disso. Eu quero que nessa noite você faça uma oração diferente, irmãos. Uma oração de fortalecimento espiritual. Se você está em família, ore pela tua família, ore uns pelos outros. Porque você tem uma das coisas que o inimigo quer, é tirar a nossa firmeza e a nossa convicção. É os dardos do inimigo na mente. Então feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Ore, pedindo para que esta presença se manifeste na nossa vida. Querido Deus e Pai, Senhor da glória, esta palavra aqui, Senhor, está falando para nós que onde tiver 2 ou 3, Senhor, não é uma multidão, 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está presente. Senhor, a tua palavra também diz, Senhor, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Senhor. Senhor, nós não queremos ser a geração de Laodiceia, a geração que será vomitada da tua boca, porque não é morno, ou melhor, não é frio e não é quente, Senhor. E eu não quero ser frio, Pai. Eu não quero ser morno, eu quero ser quente, Senhor. Aquece o nosso coração. Espírito Santo nos dá sensibilidade espiritual para entender o que o Senhor está falando, para ouvir a tua voz, porque muitas vezes o nosso coração vai sendo endurecido, consciência cauterizada, diante de tantos escândalos, diante de tantos pecados, diante, meu Deus, de tantas coisas que estamos vendo nos últimos dias, que a tua palavra diz que porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Senhor, nós não queremos perder a nossa fé, nós não queremos ser abalados, Espírito Santo do Senhor, Pai, por frieza espiritual. Deus vivo, no nome de Jesus, Pai, estamos aqui celebrando a Páscoa, e a Páscoa é que o Senhor ressuscitou, a Rei da Glória. O Senhor está vivo, Pai, vivo para todo sempre, vivo. Eu creio, Espírito Santo. Comece a falar com Deus, comece a abrir a tua boca. É uma oração agora. Se você puder clamar, se você puder gritar para Deus, faça isso, mas faça com Deus. Comece a pedir para Deus: Senhor, aviva a minha alma, aviva a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus de glória, nós te pedimos, Pai, enche a nossa vida do teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que nos afasta de ti, as más conversações, aquilo que está corrompendo o bom costume, aquilo que está tentando corromper a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus, Espírito Santo, repreenda todo mal. Pai, eu quero te encontrar, Senhor, com aqueles amigos que pregaram aqui em Portugal. Eu quero encontrar, Espírito Santo, com pessoas da minha família, Senhor, que serviram, que foram fiéis ao Senhor, a Rei da Glória. Eu não sei quantos dias nós temos de vida, eu não sei se alguém o Senhor vai chamar que está aqui, ó Rei da Glória, mas que estejamos preparados para esse dia.
Meu Pai, meu Deus e meu Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor Deus de glória, a ter viva fé. Não deixa, Senhor meu Deus, apagar, Senhor, a chama do teu Espírito. Deus seja Deus vivo. Senhor, olha cada família que está aqui. Se você puder orar por alguém, ore. Se você sentir o teu Espírito, ore por alguém. Em nome de Jesus, meu Deus vivo. Espírito Santo. Oh, Jesus. O tempo está vindo. O tempo está vindo. O relógio espiritual está cada vez mais próximo, Senhor. Oh, Jesus Cristo. Nos ajuda a ter a fé. A fé, Espírito Santo, para guardar. Senhor, nos enche da alegria verdadeira do teu Espírito. Todo pecado, toda legalidade, tudo aquilo que impede, Senhor, tudo aquilo que impede teu filho de adorar, tudo aquilo que impede teu filho, meu Pai, de clamar, de orar, Senhor, toda fraqueza espiritual, repreende em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade nesse lugar aqui. Enche, Pai, as famílias do teu Espírito. Enche as crianças nessa igreja do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nos fortalece, Pai, a minha vida. A igreja avivamento do Pai. Senhor, eu peço por esta igreja. Aviva essa igreja. Aviva essa obra. Aviva, meu Deus, essa obra. Aviva, meu Deus, esse lugar. Espírito Santo. Oh, Jesus. Está chegando a hora. Senhor Jesus, está chegando a hora. Tudo aqui vai ficar. A casa vai ficar. A conta bancária vai ficar. O carro vai ficar. O diploma na parede vai ficar. Os livros vão ficar. Oh, os ternos não ficarão. Mas esses corpos serão transformados. Queremos subir juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Deus, Adonai, Deus querido. Aleluia. Aleluia. Abraço o Pedro ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Oh, Espírito. Tem pessoas que precisam do nosso abraço. Aleluia. Eu peço para minha esposa abraçar Deus. Aleluia. em nome de Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vivo. Deus maravilhoso. Aleluia. É Aleluia. o Senhor que faz a obra, Senhor da glória. A barreira que é por terra. Que teu nome seja glorificado dentro desta igreja, Senhor. Que teu nome seja exaltado nesse lugar, Espírito Santo. Usa essa igreja para a tua glória. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo nos fortalece. Toda acusação do diabo vai por terra. Toda acusação do inimigo, toda mancha nas vestes ao Deus de glória. Toda sedução do diabo para tentar tirar da tua presença. Toda vaidade, toda obra do inferno vai por terra em nome de Jesus. Enche a tua igreja do teu Espírito, Rei da glória. Nos fortalece, Espírito Santo do Senhor. Aviva a nossa alma. Enche-nos da tua presença. Aumenta a fé e a convicção, Rei da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Yeshua. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus poderoso. Aleluia. Deus querido. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Força do teu poder. Deus poderoso. Aleluia. Cristo está nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Deus, Santo. Deus, aleluia. O Senhor caminha nesse lugar. Deus, querido Deus.
Santo, Santo, Santo. Deus está fazendo uma obra grande no rodeio. A galera está sendo liberada. Deus está trabalhando em corações. Deus está trazendo Deus está trazendo Glória a Deus. aonde Deus, Deus, Deus. Meu Pai, meu Deus. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Deus maravilhoso. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo também. Trabalha em Deus, meu Pai. Glória, Senhor Jesus. Esta casa, nesta casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande Espírito, grande Espírito. Glória a Deus. Tu tem começado a fazer uma grande obra aqui, Deus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Que teu nome seja glorificado. Abençoa esta casa, Senhor. Abençoa esta família, Senhor. Em nome de Jesus. Deus que vê e sabe tudo. Deus de ordem. Senhor, eu peço a tua graça, Senhor, sobre esta igreja. E assim conclua esta oração. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Aleluia. E nos ajuda, Pai. Por o tempo que Aleluia. virá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Para o seu lugar. Glória a Deus. Deus é o Deus da cura, irmãos. Deus cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus faz maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus que Quantos querem agradecer a Deus por esta palavra de hoje? Amém. Se coloque em pé. Os avisos foram dados. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui será o maior milagre de todos que Deus vai fazer. A ressurreição. Às vezes, olha o que eu vou contar. Você chega com uma pessoa e diz assim: Senhor, cura, repreende a enfermidade. E o Senhor leva. Você implora em cima e diz: não, Senhor, agora não. E o Senhor leva. Deus faz o que quer, quando quer, toda a glória é dele. Mas um dia vamos nos encontrar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dia vamos nos encontrar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Glória a Deus. Aleluia. E todos dizem: Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.